Eu vou falar nos 10 minutos, vou começar com a parte ruim, que é a conjuntura econômica, e a segunda parte vou falar pelas mudanças que o Brasil passou nos últimos 20, 30 anos, que me deixa otimista. Mas começando com a parte ruim, qual é a parte ruim? A parte ruim é o seguinte, a gente está num período de juros altos, é verdade. O Brasil vai crescer pouco esse ano, pode eventualmente crescer pouco no ano que vem, isso está em aberto, porque os juros estão muito altos, isso não é segredo para ninguém. Política monetária no mundo todo funciona assim. Você aumenta a taxa de juros, reduz a inflação, mas para reduzir a inflação o crescimento é menor. Quando a inflação cai, você reduz a taxa de juros, o crescimento volta. Isso é um problema conjuntural. Eu tenho certeza que o presidente do Banco Central, Roberto Campos, e a diretoria do Banco Central dorme e acorda com a vontade de reduzir taxa de juros. Só que para reduzir taxa de juros, a gente tem que criar o ambiente ideal para que isso ocorra. E, infelizmente, nesse momento, o Brasil não tem um ambiente ideal para reduzir juros. Por quê? Porque a expectativa de inflação para 2024, 2025, 2026, 2027, praticamente todas as semanas, desde o início do ano, está se afastando da meta da inflação. Esse ano, a inflação está comportada. A gente está indo para a inflação em torno de 6%, talvez um pouquinho abaixo de 6%, recompondo o imposto federal sobre combustíveis. Isso não é nada anormal, é uma inflação que vai ser menor do que o ano passado e tem uma surpresa esse ano. A inflação de alimentos, que é tão importante para o consumo da baixa renda, da média renda, caiu muito. Nos últimos 3 anos, o Brasil teve inflação de alimentos muito alta. A inflação de alimentos do Brasil nos últimos 3 anos, de 2020, foi 18%, em 2021 foi 8%, no ano passado foi 13%. A expectativa de inflação de alimentos para esse ano será 3%, e no ano que vem 4%. Em um país que o programa social mais importante, que se chama Bolsa Família, foi triplicado. Bolsa Família, de 2003 a 2019, era um programa que nunca passou de 50 bilhões de reais por ano, 0,5% do PIB. Ele será agora um programa de 150 bilhões de reais por ano, 1,5% do PIB, em um contexto de inflação de alimentos em queda. Aí vocês vão me falar o seguinte, olha, mas tem um problema grave de desemprego no Brasil. Não. O Brasil terminou o ano passado com a menor taxa de desemprego desde 2015, mesmo com a economia desacelerando, a taxa de desemprego do Brasil está menor do que antes da crise e com alguma recuperação da renda real. São fatores muito positivos. Tem um problema conjuntural agora? Tem. Por quê? Porque a gente começou o ano com um orçamento que foi aprovado com um buraco fiscal, que a gente chama déficit primário, de 230 bilhões. Qual é a boa notícia? É que na virada do ano, logo na primeira semana de janeiro, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou o seguinte, olha, eu não vou entregar esse déficit tão grande, nós vamos reduzir. A expectativa do mercado hoje no Brasil é que o déficit, esse ano, será mais ou menos 110 bilhões de reais, exatamente o número que o ministro falou na primeira semana de janeiro, e ninguém acreditou muito. O ministro tomou medidas na área tributária, falou que ia reduzir um pouco o gasto, e hoje a expectativa do mercado é que o déficit primário, receita menos despesa, sem juros, neste ano, seja menos da metade do que o número que saiu do orçamento. Além disso, o governo apresentou agora um arcabouço fiscal. Um arcabouço que alguns não gostaram por diversos motivos, mas eu discordo um pouco do mercado quando alguns amigos meus falam o seguinte, olha, o arcabouço que foi para o Congresso é fraco, não vai estabilizar a dívida vai crescer muito rápido e as coisas não vão melhorar. Quem falou que o arcabouço não pode melhorar no Congresso? Na verdade, quando a gente vê o que o Congresso Nacional fez no Brasil nos últimos anos, foi um Congresso muito reformista. A gente está falando de um país que durante 20 anos tentou aprovar uma reforma da Previdência, que as pessoas se aposentavam em média, por tempo de contribuição, até 2019, aos 54 anos de idade. Um país que as pessoas se aposentam em média aos 54 anos de idade, a chance de dar certo é 0. O Brasil aprovou uma reforma da Previdência com o apoio, com a liderança do Congresso Nacional. O Brasil aprovou a independência do Banco Central num país que, há 8 anos atrás, falar de independência de Banco Central era um tema politicamente sensível, que um político perdia votos. Nesse ano, quando a gente teve um período ali de alguma discordância, de alguma, enfim, crítica em relação à independência do Banco Central, o que a gente viu foi o presidente do Senado e o presidente da Câmara e vários políticos irem à imprensa defender a independência do Banco Central. Alguém esperar isso 8 anos atrás no Brasil?
isso não iria acontecer. O país mudou. Tem um problema de juros altos? Tem. E para a gente reduzir os juros, para a gente dar condições ao Banco Central, eventualmente, a partir do segundo semestre, reduzir juros, a gente tem que dar condições de provar que o ajuste fiscal acontecerá. E esse trabalho na Câmara e no Senado será muito importante, porque o arcabouço fiscal ele não vai estabilizar a dívida nesse governo, vamos ser muito sinceros, mas ele muda a velocidade de crescimento da dívida. A dívida do Brasil, hoje a projeção é que ela vai crescer assim. A dívida terminou o ano passado em 73% do PIB, isso foi outra notícia boa, tá? Porque em 2020, com a pandemia, o Brasil teve que gastar muito, igual o Reino Unido, igual os Estados Unidos. E a gente terminou 2020 com a dívida pública em 88% do PIB. Eu, como secretário de Tesouro, em 2020, olhava para os números e falava o seguinte: se tudo der certo no Brasil, se a gente tiver muita sorte, a gente vai terminar esse governo com a dívida pública em 90% do PIB. A gente terminou o governo passado com a dívida pública em 73% do PIB, o menor valor como proporção do PIB desde 2017. Como? O Brasil cresceu muito pós-pandemia. O Brasil cresceu muito forte, 5%. Em 2021, ano passado cresceu 2,9%, taxa de investimento aumentou, o preço dos produtos que o Brasil exporta, que são commodities, aumentou muito. O Brasil vai completar em 2023 o terceiro ano seguido de recorde sucessivo de balança comercial. A gente teve os últimos 2 anos recorde de saldo de balança comercial, vamos para o terceiro ano com mais um recorde de balança comercial, com a recuperação muito forte do investimento direto externo. O investimento direto externo do Brasil em 2021, pós-pandemia, foi 46 bilhões de dólares. Ano passado foi 90 bilhões de dólares. Esse ano vai ser algo entre 80 e 90 bilhões de dólares. Hoje, qualquer empresa do mundo que queira investir em energia renovável, olha para o Brasil. O país tem uma agricultura muito forte, que cresce há mais de 30 anos, e esse ano nós vamos ter um recorde na produção de grãos, e explica parte da inflação de alimentos tão baixa. Sinceramente, quando eu olho para essas potencialidades do Brasil, eu não fico pessimista, eu fico otimista. Algumas pessoas reclamam muito da questão política, que tem muito ruído político. Olha só, quando a gente olha o que o Congresso aprovou nos últimos 5, 6 anos, mudança de marco regulatório, independência do Banco Central, reforma trabalhista, reforma da Previdência, marco de saneamento, tudo isso foi muito positivo. Eventualmente vai ter alguma discordância, algum ponto ou outro, um partido que está no governo pode discordar daquilo. Tudo isso é normal, isso vai para o Congresso, e a gente vai ter um bom debate político no Congresso, escutando pontos de vista diferentes, a gente tem que se acostumar com isso e tem que louvar esse barulho tão benéfico da democracia. Mas o ponto importante é o seguinte: olha, o Brasil está condenado a ser um país de baixo crescimento? Não. O Brasil vai crescer pouco esse ano, porque tem um esforço enorme para reduzir a inflação esperada. E para tornar o trabalho do Banco Central muito mais fácil, muito mais simples, a gente tem que aprovar o arcabouço fiscal, e o desafio não é fazer com que essa dívida, que hoje está com trajetória de crescimento, terminou o ano passado em 73% do PIB, o mercado estima que sem ajuste fiscal, a dívida do Brasil pode chegar a 88% do PIB no final desse governo, em 4 anos, sair de 73% para 88%, é um crescimento de 15 pontos do PIB em 4 anos, é muita coisa. Isso leva a uma instabilidade, leva a um prêmio de risco maior, as pessoas cobram mais caro para financiar o governo. Acontece o seguinte: se a gente aprovar um plano fiscal mais ou menos nos moldes, com aquela perspectiva de trajetória de resultado primário que o ministro divulgou, sai de menos 100 bi esse ano para 0 ano que vem, para 50 bi em 2025 e 100 bi positivo em 2026, a dívida, ao invés de crescer assim, ela vai crescer num ritmo mais lento. Ela termina esse governo na casa de uns 80%, 81% do PIB, o que não é nada exagerado. O ajuste fiscal terá que continuar no próximo governo, que começará em 2027. Mas se a gente tira esse cenário de risco fiscal, de desequilíbrio muito grande do horizonte, a gente vai dar condições para o Banco Central, na reunião do cupom, que o presidente do Banco Central não controla, é um comitê, reduzir taxa de juros. Reduzindo taxa de juros, o que vai pesar são fatores estruturais que o Brasil avançou nos últimos 20, 30 anos. Tem alguma chance, algum risco de ter greve geral no Brasil nas próximas 2, 3 semanas, nos próximos 2, 3 meses? Não. O programa social mais importante foi aumentado, foi elevado, triplicou, teve reajuste real do salário mínimo, desemprego não está alto no Brasil, tem que baixar ainda, mas está bem menor do que era 3, 4 anos atrás. Então, a gente tem muito para avançar. O país é um país que fez reformas, a agricultura vai muito bem, a agricultura cresce há mais de 30 anos no Brasil,
O Brasil fez reformas importantes no sistema financeiro. O Brasil é um dos poucos países do mundo, quando olho para os próximos 10 anos, vou ter crescimento da energia velha, que é combustível fóssil, e a energia nova, que é energia renovável, que é energia solar e energia eólica. Se a gente fizer a reforma tributária, o deputado Aguinaldo Ribeiro tem tanto trabalhado nisso, escutado visões tão diferentes, e faz parte do processo. O Brasil vai melhorar as condições tributárias para o crescimento do setor industrial e do próprio setor de serviços. Então, o país tem um longo caminho para seguir e tem tudo para crescer. O barulho que a gente tem hoje, taxa de juros, é um problema conjuntural, é um problema de curto prazo. A prova, o arcabouço fiscal, mostra que a economia do governo, que se chama resultado primário, vai melhorar, que a dívida não vai crescer assim, vai crescer num ritmo mais lento, e a gente vai criar condições, eventualmente, para a redução da taxa de juros. Mas não vamos ficar pessimistas, que esse país, nos últimos anos, nos últimos 6, 8, 20, 30 anos, fez muitas reformas e o país melhorou. Obrigado.